que significa o comportamento dos meus parceiros serem sempre parecidos com o comportamento da minha mãe. Então, olá meu povo, aqui é o Américo, psicólogo, espero que estejam todos caminhando bem. Vocês já devem ter visto em algum lugar por aí que o tema do vídeo de hoje é por que repetimos os nossos erros. Lá no meu Instagram, @AméricoPsi, pedi para vocês enviarem também algumas perguntas e separei 3 que achei interessantes. Eu adoro quando vocês participam, mas se a sua pergunta não estiver por aqui, é só você continuar mandando que em algum momento ela aparece. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, ativa o sininho de notificações e também aproveite e já me segue lá no meu Instagram, @AméricoPsi. Pode ser? Pode sim, que eu sei. Então vamos lá, gente. Por que será que a gente insiste tanto no erro? E aí é impossível a gente falar de repetição sem falar no nosso ilustre, maravilhoso e polêmico Freud. O Freud tem um texto lá de 1914 chamado Recordar, Repetir e Elaborar, muito conhecido na área psi, e que nos dá um panorama inicial a respeito do porquê que a gente repete tanto aquilo que nos faz mal. E aí, antes de tudo, é interessante que a gente delimite aqui para a nossa discussão, para o nosso vídeo, o que a gente está chamando de erro. Inclusive foi uma das perguntas que eu separei lá do Instagram, né? O que seria esse erro? E aí aqui a gente vai entender como esses erros, né? Tudo aquilo que a gente repete nas nossas relações ou como atitudes que a gente pratica que nos fazem muito mal. Aquelas atitudes que nos levam a estados muito mais traumatizados ou que nos levam a machucar quem nós não gostaríamos de machucar, mas que de alguma maneira a gente não consegue parar de repetir, de fazer de novo, de atualizar na nossa vida. Aquela história de dedo podre ou aquelas coisas que você fala e não controla muito bem que saem da sua boca. Aquelas nossas atitudes que são problemáticas e que a gente já vivenciou coisa parecida várias vezes, mas por sei lá o que, a gente não consegue parar de repetir, a gente não consegue parar de fazer. Esse é o erro que a gente está tratando aqui. E aí, voltando lá para o texto de Freud, de 1914, o Freud vai falar sobre várias coisas da psicanálise, sobre a história, sobre as diferentes fases e principalmente sobre o porquê que ele deixou de lado o modelo hipnótico, né, inicial da psicanálise, mas eu não vou me ater muito a isso, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Quem quiser, é só procurar na internet, recordar, repetir, elaborar Freud, que vai achar tranquilamente. O texto é bem pequeno e vocês encontram. Mas voltando para o nosso tema, esse texto, Freud vai falar que nós repetimos para não recordar. Calma que eu vou explicar bem direitinho, tá bom? Primeira coisa, na nossa vida a gente passa por situações muito ruins e que deixam traumas, beleza? Beleza. Segunda coisa, quanto mais traumática, angustiante, desprazerosa for a experiência, mais forte vai ser a nossa resistência no sentido de recalcar aquela recordação, aquela lembrança. Ou seja, quanto mais traumático, mais a nossa mente vai fazer com que aquele conteúdo nem passe pela nossa cabeça, com que a gente esqueça. E aí a terceira coisa que tem mais a ver com o nosso tema, se aquela coisa que a gente recalcou, né, se aquilo que a gente não teve capacidade de pensar naquele momento traumático nunca foi elaborado, nunca foi pensado, nunca foi recordado e refletido, nós vamos continuar repetindo aquilo como se a nossa mente quisesse que aquilo tivesse algum desfecho, com que aquilo tivesse um sentido menos barra pesada pra gente. Nós repetimos na nossa vida aquilo que de alguma forma e por alguma razão nós não podemos recordar. Já em um segundo momento, ali mais 1920, o Freud vai fortalecer ainda mais a sua convicção a respeito da importância da repetição e vai teorizar uma compulsão à repetição. Compulsão essa, inclusive, que é mais forte pela nossa busca pelo prazer. Ou seja, mesmo que aquilo nos faça mal, a nossa mente tende a trazer essa repetição. Quanto mais a gente luta contra essa recordação traumática, mais a gente repete aqueles erros das nossas vidas. Para o Freud, a repetição de uma experiência geradora de mal-estar é a procura da produção de angústia necessária para a elaboração daquele acontecimento, de forma a fazer com que mobilizem-se dentro de nós defesas mais adaptativas àquela situação e, com isso,
que gere menos desprazer pra gente. O Freud até brinca que aquilo que permaneceu incompreendido dentro da gente volta como uma alma penada até buscar a sua resolução. Agora eu vou dar um exemplo que fica melhor de entender, tá bom? Presta bem atenção. A Amanda foi muito maltratada pelos seus pais quando ela era criança. Eles não demonstravam carinho e amor por ela, dizendo que aquilo era para o bem dela, porque o mundo é cruel com quem demonstra sentimento. Isso daí traumatizou muito ela, mas quando ela cresceu, ela acabou esquecendo, né? Recalcando, deixando esse pensamento lá no profundo da mente e esqueceu. Porém, ela se vê continuamente em relações na qual ela é muito apática, sem sentimentos ou muito tóxica, ou pior, se posiciona de forma passiva a situações em que o parceiro dela se mostra de uma maneira muito cruel, porque lá no fundo ela acredita que não merece amor e que realmente sentimentos são coisas péssimas e que é algo que não é para ela. Só que ela não entende muito bem porque ela sempre se mete nisso. Ou seja, né, a Amanda tem vivências que hoje são inconscientes para ela, né, porque ela esqueceu, mas que por terem sido marcantes no desenvolvimento dela, acabam aparecendo de uma maneira diferente, de uma maneira atualizada em suas próprias relações. A Amanda acha que tem o dedo podre, né? O que a vida lhe deu muito azar e ela fica super frustrada porque às vezes aparecem caras legais, só que ela não sabe como agir. Ela não sabe como agir diferente daquela maneira que ela sempre age. E ela nunca entende o porquê. Mas a gente aqui que está nesse vídeo, eu e você que está assistindo aí, já entendemos que ela repete essas relações, né, de uma maneira tóxica, sendo tóxica ou de uma posição subjugada, porque o seu sistema psíquico quer fazer com que ela desenvolva defesas contra aquela situação infantil traumática, de forma que ela consiga construir laços mais saudáveis e menos desprazerosos. Ela repete tanto a maneira com a qual ela foi tratada, quanto também a maneira com a qual ela reagiu a isso na fase em que isso aconteceu em sua vida. Só que Amanda nunca pensou muito sobre essas coisas, porque essas recordações de fases traumáticas estão muito profundas em sua mente. Ter o dedo podre tem sido uma explicação tranquila e possível para que ela não encare essas questões que precisam ser observadas e que a repetição traz sempre para que seja vista de uma maneira diferente, só que como ela nunca pensa sobre isso, isso fica sempre de escanteio. E aí, das duas, uma. Ou a compulsão à repetição vai fazer com que a Amanda caia na real da pior maneira possível, ou seja, repetindo, até que exista a elaboração que precisa ser elaborada, tal como a alma penada lá que o Freud citou, ou ela se debruça sobre essa questão e tenta entender por que danado ela repete tanto essas relações ruins e, a partir disso, como fazer para tentar ser diferente ou para tentar agir de maneiras menos corrosivas para ela e para as pessoas ao seu redor. E aí essa primeira opção a gente pode até alcançar individualmente, né? Porque é um sacode que a própria mente nos dá. Só que a segunda, né, que seria a ideal, é muito difícil de alcançar sem um processo analítico. Porque se a nossa própria mente faz com que a gente não veja aquilo, essa tentativa de autoanálise só vai fazer com que a gente se depare com meias verdades, ou com metade da história, ou às vezes com outra questão que a gente coloca e que é apenas ilusória e fantasiosa. E aí é preciso que um outro intermedie esse encontro. Porque, como também diz o nosso querido Freud, as nossas repetições estão comandadas pelas nossas resistências. Ou seja, se não haver a devida análise, né, com um olhar mais aprofundado sobre aquelas repetições que sempre aparecem, é muito difícil ver qualquer relação daquilo com um evento traumático, ou com uma lembrança, ou com algo que precisa ser recordado. Na clínica isso aparece muito, é muito comum que o paciente repita queixas e discursos várias e várias vezes, até ele se deparar com a profundidade presente naquela repetição. E aí, uma visão mais lacaniana, a gente diria que essa repetição vem sempre à tona para que em contato com o real, para que em contato com o presente possa ganhar novos sentidos. Nesse exemplo que a gente deu, é muito impossível para Amanda perceber, né, notar
que as relações delas estão muito permeadas por essas situações traumáticas que ela mesma viveu. Porque ela simplesmente esqueceu, né? Ou não quer lembrar, ou não está preparada para sustentar o que esse encarar dessa realidade vai convocá-la para fazer em sua própria vida, em sua própria história, né? E a partir daí pensar em outras possibilidades de ser nas relações. E aí essa pulsão aparece sempre para que ela repita algo que precisa ser resolvido, ou seja, que precisa ter um novo sentido. E aí a pulsão de fazer com que ela repita aparece justamente para que aquilo seja resolvido. Se lá na época em que aconteceu não pôde ser ressignificado e precisou, para uma questão de saúde, ser recalcado, ser esquecido, a repetição faz com que aquele trauma que não foi muito bem pensado venha para o agora, para que a gente consiga ressignificar, para que a gente consiga dar novos sentidos, para que a gente possa criar defesas menos barra pesada, menos desprazerosas em relação àquilo que aconteceu. Então, resumindo, repetir os nossos erros é péssimo, mas a mente tem boas intenções com isso, tá bom? E aí, rapidinho, eu vou responder agora as duas últimas perguntas, né, que eu recebi lá no Instagram pra gente encerrar o vídeo. A primeira diz assim: o que significa o comportamento dos meus parceiros serem sempre parecidos com o comportamento da minha mãe? Então, eu não conheço o seu caso a fundo, né? Nem como se deu a sua relação com sua mãe desde o desenvolvimento até a fase de hoje, mas você pode usar o conteúdo do vídeo para pensar um pouco sobre essa questão da repetição. Porém, quando a gente está falando na figura da mãe, né, isso daí abre espaço para várias outras reflexões, principalmente do ponto de vista psicanalítico, né, em que a mãe tem um papel tão intrincado na nossa relação com os outros, com o nosso desejo e com a própria realidade. Com certeza eu posso dizer que não necessariamente é algo ruim, mas com certeza é algo que pode valer muito a pena ser analisado. Afinal, é proibido ter relações com a mãe, não é mesmo? E a segunda pergunta diz assim: meu erro pode se repetir devido à minha procrastinação e vício em celular? Existem muitas atitudes ruins que nós tomamos que não são necessariamente o fruto de uma situação traumática. Mas o que a gente tem visto na clínica é que essas explicações mais superficiais são muito suscetíveis de caírem por terra depois de um certo tempo de psicoterapia, de análise. Reflita sobre o que essa procrastinação significa, né? O porquê dela e em qual posição você se coloca por causa dessa procrastinação. E como seria esse vício em celular? É um vício nas redes sociais? É um vício em canais de culinária? O que você olha mais frequentemente? Por que você escolhe isso daí para olhar frequentemente e fica viciada nisso? Não é sempre, gente, mas às vezes e talvez geralmente o buraco é bem mais embaixo. E é isso, gente. Espero ter conseguido com esse vídeo dar uma luz aí para vocês a respeito do porquê que nós repetimos os nossos erros, né? A questão do dedo podre, a questão do que significa repetir as coisas e o porquê que a nossa mente faz com que a gente repita, o que ela está buscando com isso, né? Espero ter trazido várias reflexões e que esse vídeo possa germinar várias outras aí na mente de vocês. Desejo a todos muitas repetições, recordações e principalmente elaborações. Quem estiver precisando de ajuda, busque ajuda, não faz mal, não é vergonha, não precisa falar para os quatro cantos, busque quem pode te ajudar, tá? Tem pessoas por aí que estão disponíveis para te ouvir. No mais, acho que é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!